o inimigo tomou lugar na sua vida e fez cair. E aí a gente lembra da recomendação da palavra de Deus que Pedro nos dá. O reverendo Gustavo hoje citou essa passagem, que devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo é nosso adversário e anda em derredor como um leão, procurando um momento para nos devorar. Isso é muito importante. Às vezes nós estamos vivendo uma vida de fidelidade a Deus, firmes, mas em momentos que a gente deixa de vigiar, o inimigo se aproveita. E foi isso que ele fez nesse momento com Davi. Davi caiu, Davi deitou-se com Batseba, e depois que ele a despediu, chegou a notícia para ele, ela mandou dizer que ela estava grávida. E o versículo 4, ele nos mostra, ele escrito na Nova Versão Internacional, ele é um pouco mais claro. Ele diz assim: Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Esse ponto é muito importante, porque quando o fato dela ter acabado o seu período de menstruação e ter se deitado com Davi, deixa claro que aquele filho que ela estava esperando era de Davi, era fruto do adultério. Isso era claro. Então, quando Davi recebeu essa notícia, sabendo que desse fato de que seu marido estava em guerra, ele sabia que aquele filho era dele. E a partir daqui, Davi começa a maquinar uma forma de encobrir o seu pecado. Mas por que Davi encobriu o seu pecado? A lei de Israel, a lei que Deus havia dado a Israel, era muito dura para o adultério. Todos os adúlteros, a pena era a morte. Davi sabia que essa era a pena que cairia sobre ele e sobre ela. E não só isso, Davi era um homem respeitado por tudo que ele fez, por todas as conquistas dele. E esse escândalo mancharia a imagem de Davi diante do povo, diante de sua família. E Davi então começa agora, ao invés de se arrepender, de reconhecer o seu pecado e enfrentar as consequências disso, ele começa a trabalhar uma forma de esconder esse pecado. E ele é um tanto quanto arrojado nessa empreitada. Ele primeiro manda buscar Urias, com uma desculpa de querer saber como que a guerra está seguindo. Naquela época não tinha instrumentos de telecomunicações rápido, então a pessoa tinha que vir. Urias veio, ele perguntou como é que está a guerra, como é que está Joabe, tudo bem? Então tá, vai para sua casa e aí depois você volta. Porque a intenção de Davi era que Urias fosse para sua casa, se deitasse com a sua esposa, e aí pronto. Ele se deitou com ela, o filho é dele, então acabou o escândalo, está resolvido meu problema, o pecado está encoberto. Entretanto, ele esbarrou no problema. Urias era extremamente comprometido com a causa que ele estava envolvido. E ele, quando ele saiu, ele deitou à porta da casa do rei e não desceu a sua casa. E logo Davi ficou sabendo. E foi, chamou ele e falou: mas você acabou de chegar numa jornada, você andou muito, você está cansado, desce a sua casa. E Urias disse para ele: como que eu vou descer a minha casa? Se meus irmãos, a minha família, o meu povo está em guerra, se a arca do Senhor habita em tendas, eu vou sair daqui, deixar o meu comandante lá na guerra e vou deitar com a minha mulher como se nada tivesse acontecendo? De forma nenhuma, não vou fazer isso. E Davi já tinha dado um presente para ele, né? Agora Davi então muda a estratégia. Ele falou: eu vou embebedar esse cara. Agora ele vai ficar alegre, e aí ele vai esquecer dessas coisas e vai para a casa dele e vai se deitar com a esposa dele e pronto, resolvido meu problema. E Davi dá uma festa, chama Urias embebeda, e na hora que ele vai embora, ele não vai para casa. De novo ele deita na porta da casa do rei. E Davi ficou sabendo, e aí quando ele percebeu que Urias era um cara de valor, que é um cara que não negociaria isso, ele toma então uma atitude maligna. Ele planeja a morte do próprio Urias. Na verdade, ele a determina. Escreve uma carta para Joabe. Joabe era o comandante do exército. Ele escreve para Joabe para colocar Urias na frente da pior frente de batalha, para que ele fosse morto. E Davi ele está tão com a cabeça tão fechada, que ele escreve essa carta e dá para Urias levar. Urias leva a sua própria sentença de morte diante de Joabe. Davi chega então a um ponto de uma cegueira tão grande, e aqui a gente começa a ver que, como o salmista diz, que um abismo chama outro abismo. Quando Davi começa a pecar e vai querer encobrir, ele vai chegando um outro pecado e vai vindo cada um pior que o outro. Primeiro ele é um cara que tem várias mulheres, depois ele se torna um adúltero e agora ele é um assassino.
A ação de Davi é terrível, e o texto termina dizendo que isso foi mal perante os olhos do Senhor. Davi chama então Batseba, depois da morte de Urias. Urias é morto, a notícia chega, Batseba chora, tem os seus dias de luto. Davi traz ela para a casa real, e agora ele tem um novo projeto. Ele está morto, então agora ela é viúva, ela pode casar comigo, eu trago ela para minha casa. Ela está ainda em início de gestação, daqui a pouco ela vai ter um filho, o filho for prematuro, beleza, filho do rei, está tudo certo, e o meu pecado está encoberto. No entanto, isso foi mal aos olhos do Senhor, e o Senhor cobrou isso de Davi. E eu queria que lêssemos o texto a seguir, que fala sobre a forma como Deus cobrou de Davi esse pecado. São os 15 versículos do capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira quando aquele homem disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Natã a Davi: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Meus irmãos, notem que no último versículo do capítulo 11 fala que quando Batseba foi para a casa de Davi, o menino nasceu, e ela teve esse filho na palácio do rei. E o tempo passou. Esse encontro de Natã com Davi foi pelo menos 9 meses depois disso. Ou seja, Davi, quando resolveu o problema, o tempo passou, mas Deus não se esqueceu disso. E quando Natã chegou diante de Davi, é interessante que ele usou de uma parábola para falar com Davi. Até aquele momento ninguém sabia do pecado de Davi, só ele e Batseba. Ele estava escondendo. Então Natã chega, ele não sabia que Natã saberia disso, e conta a ele uma parábola de um homem que era rico, tinha muito gado, e era vizinho de um pobre que tinha uma ovelhinha só. E quando esse rico recebeu um hóspede em casa, em vez de matar um boi do seu próprio rebanho, ele tirou a ovelhinha do pobre e deu para esse cara. Então Davi, quando ouviu isso, se enfureceu, se encheu de ira, e ele deu uma pena. Ele disse: esse homem deve ser morto, e o que foi tirado da ovelhinha deve ser restituído 4 vezes mais. Davi, quando falou isso, ele não falou isso na cabeça dele. Davi conhecia a lei do Senhor, e essa era a pena prevista pela lei do Senhor para o crime que esse homem cometeu. E quando Natã vira para ele e diz: tu és o homem, Davi cai em si.
Ele conta: você fez isso, você tomou uma mulher de um homem, Deus te deu tudo, Deus te deu o reinado, Deus te deu o reino, Deus te deu o povo, e qualquer coisa que você precisasse mais, Deus te daria, e você tomou essa mulher de um homem que só tinha ela, e o matou por causa disso. Você é um homem, esse pecado é seu. Notem que a pena para o pecado era a morte, e a restituição de 4 vezes mais. Quando Davi se dá conta disso, ele se arrepende e diz: pequei contra o Senhor. E esse pequei contra o Senhor, ele é carregado de um sentimento de culpa, de um arrependimento e de uma convicção da pena que ele deveria receber. Quando Davi fala isso, ele estava ali sabedor de que a pena dele era a morte. Ele estava disposto a receber isso. Mas Natan diz para ele assim: o Senhor também te perdoou, não morrerás. Por isso Natan fala: não morrerás, porque Davi esperava que ele deveria ser morto, porque essa era a pena do pecado de Davi. No entanto, o pecado não passou sem consequências. E o profeta passa a falar de 3 consequências do pecado de Davi. E eu queria falar de cada uma delas. A primeira consequência, ela está escrita no versículo 10. Não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Essa consequência, ela não demorou a se cumprir na vida de Davi. E ela consumiu Davi por toda a sua vida, até o dia que ele morreu. Se a gente ler a sequência da história de Davi, a gente vai ver que pouco tempo depois o seu filho primogênito, Aminon, ele estuprou a própria irmã dentro de sua casa. Houve estupro na casa de Davi. Absalão, um dos irmãos, ficou indignado com aquilo, foi ter com Aminon para vingar a sua irmã e o matou. Houve um assassinato dentro da casa de Davi. Davi, quando ficou sabendo o que Absalão fez, ficou indignado com Absalão, brigou com ele e não perdoou pelo que ele tinha feito. Houve uma discórdia muito grande entre pai e filho dentro da casa de Davi. Absalão fugiu, ficou um tempo fora, voltou arrependido, pedindo perdão para Davi. Davi simplesmente deu um beijo nele, mas nunca mais falou com ele. Isso consumiu Absalão, essa falta de perdão de Davi para ele. Tanto que passa o tempo e o próprio Absalão se rebela contra Davi. Ele junta o povo, ele cativa o povo, ele faz uma rebelião em Israel que se torna tão grande que Davi foge. Ele foge do palácio. E isso sai uma guerra. E nessa guerra, Absalão morre. Mais uma morte na casa de Davi. E depois de todas essas coisas, ainda já na sua velhice, no fim da sua vida, o texto fala que Salomão, seu outro filho que herdou o seu reinado, matou o seu irmão, Adonias. Meus irmãos, a espada não se apartou da casa de Davi. Desde aquele dia até o dia que ele morreu, Davi sofreu pesadamente as consequências do seu pecado. Ele teve todo tipo de mal dentro da sua